Boa noite, queridos companheiros e companheiras de jornada do Centro Espírita Casa do Caminho de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que a paz e a harmonia esteja com todos. Mais uma vez, nos encontramos reunidos neste ambiente virtual para refletirmos um pouco sobre os temas do Evangelho. Hoje, estaremos conversando sobre o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Mais especificamente do item 7, que se intitula a utilidade providencial da fortuna. Então vamos, neste momento, unir os nossos pensamentos e corações. Vamos mentalizar Deus, mentalizar o nosso mestre e amigo Jesus. Agradecer por suas presenças em nossas vidas. Agradecer também pela doutrina espírita que vem nos consolar e nos ensinar o caminho mais certo de encontro a Deus. Que sejamos todos nós, nosso planeta, envolvidos em vibrações de amor, de luz e de bondade. E que sejamos também envolvidos em energias curativas, em energias saneadoras, para que, amparados e fortalecidos, possamos passar por esse momento de tribulação e de dificuldades com o Covid-19. Antes de iniciar com o tema propriamente dito, gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, é que Lucas, em seu evangelho, ele nos chama a atenção para o fato de que não podemos estar servindo dois senhores, no caso, servindo a riqueza e Deus, sob o risco de amar um e acabar aborrecendo o outro. Outra consideração que considero importante é que os bens da terra pertencem a Deus, que os colocou à nossa disposição, colocou esses bens à disposição de todos os seus filhos. Costumo sempre dizer que Deus, ele não deixou testamento, ele nos deu um empréstimo. A riqueza que usamos pertence a Deus, nós só usamos como empréstimo. Bom, feitas essas considerações, vamos passar propriamente para o item 7, que trata da utilidade providencial da riqueza. Esse tema, ele é bem interessante. Já no início ele é interessante, porque nas suas primeiras linhas ele relaciona a utilidade providencial da riqueza com a salvação, com o ponto de vista de uma vida futura. E também, no seu bojo, ele traz questionamentos de como utilizar a riqueza, como se faz um bom uso da riqueza, como podemos utilizar a riqueza do ponto de vista de uma vida futura. O próprio Kardec inicia questionando se a riqueza não seria um obstáculo, um entrave ao progresso espiritual. A riqueza, ela é sem dúvida, todos nós concordamos, uma prova arriscada. Disse que é muito mais perigosa para nós, no estado de inferioridade que ainda nos encontramos, que a prova da pobreza. Isso porque a riqueza oferece muitas tentações, exacerba as má paixões, causa males, provoca crimes.
Muitos que possuem riqueza se iludem, achando que a riqueza os torna superiores aos demais. Se tornam egoístas, se tornam orgulhosos. A riqueza é o laço que mais poderosamente liga o homem à terra, liga o homem à vida material e acaba por desviá-lo dos valores espirituais. No entanto, devemos entender que a riqueza em si não é a grande culpada. Os bens materiais não podem ser vistos como um mal em si mesmos. Nós precisamos deles. Nós precisamos deles para manter o nosso corpo, porque nosso corpo também é material. Aqueles que conseguiram ajuntar grandes quantidades de bens materiais podem produzir muito em favor dos menos favorecidos. É o que se pede. O que se pede é a sabedoria para utilizar a riqueza. E é nessa utilidade com sabedoria da riqueza que reside a grande dificuldade que pesa sobre os ombros de quem tem a prova da riqueza. Pelo abuso, o ser humano torna pernicioso, torna prejudicial o que lhe poderia ser de muita utilidade. Ou seja, nós temos que considerar que se a riqueza somente males produzisse, Deus não a teria posto na terra. Então, compete ao ser humano, compete a nós fazê-la produzir o bem. Compete a nós utilizarmos a riqueza com sabedoria. Em todos os ensinamentos de Jesus, não existe condenação à riqueza, nem a condenação de um rico por possuí-la. Existe, ao contrário, o encorajamento, existe o estímulo para que ela seja utilizada como um instrumento de progresso para quem a possui e para os outros. O que Jesus proclama é ser a riqueza uma das provas mais difíceis pela facilidade que ela propicia o desenvolvimento de um velho conhecido nosso que é o orgulho. Ela propicia o desenvolvimento do egoísmo, da vaidade, do poder, dificultando o desenvolvimento de qualidades espirituais nobres. Por isso, Kardec afirma: a riqueza é sem dúvida uma prova das mais arriscada e muito mais perigosa que a pobreza. Mas por tornar o caminho mais difícil, não quer dizer que a prova da riqueza é inviável e que ela não possa ser utilizada como um meio de salvação nas mãos de quem sabe utilizar a riqueza por si só. A riqueza, nesse caso, ela não é má. Os males que produz são devidos ao homem que se deixa dominar pelos prazeres e facilidades que a riqueza pode proporcionar. Se não é um elemento direto de progresso material, é sem sombra de dúvida, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Olha, vamos analisar o seguinte: o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, cabe saneá-lo, cabe dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta.
É lógico que para alimentar essa população que cresce incessantemente, é preciso aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, é necessário se buscar em outros. Por isso mesmo, as boas relações entre os povos se constituem uma necessidade. A fim de que sejam facilitadas, cumpre que sejam destruídos os obstáculos materiais que separam os povos e que tornam as comunicações lentas. Para exercer todo esse trabalho, que não é fácil e que não aconteceu da noite para o dia, né? Foi uma obra de muitos séculos. O homem teve que extrair materiais até das entranhas da terra e procurar na ciência os meios de executar com maior segurança, com maior rapidez. Mas para fazer isso, para executar esse trabalho, né, de preparar a terra, de desenvolver, de colocá-la em condições para ser usada, o homem precisou de recursos, precisou de riquezas. Então ocorreu a necessidade de criar a riqueza, como também ocorreu a necessidade de descobrir conhecimentos, de descobrir as ciências para realizar o progresso material do planeta. A atividade que esse trabalho impõe acabou por ampliar e desenvolver a inteligência. Essa inteligência, de início, o homem concentra na satisfação das primeiras necessidades, das necessidades materiais. Mas essa mesma inteligência que ele concentra para satisfazer essas necessidades materiais, ajudará também, mais tarde, a compreender as grandes verdades morais e espirituais. A riqueza é um meio que possibilita a execução de todos esses trabalhos. Por isso a riqueza não é um mal em si só. Por isso a riqueza é considerada um elemento de progresso. E Deus, então, nos coloca esse elemento de progresso presente como um dos caminhos para se buscar a salvação. A riqueza, tanto quanto a pobreza, são provas escolhidas pelos espíritos para testar o seu aprendizado. O rico é experimentado pelo emprego que dá a seus bens e o seu poder. O uso da riqueza é bom quando ela é utilizada para fazer o bem para qualquer pessoa. É necessário que se reflita sobre as injustiças sociais, produto da ação dos próprios homens, e que usem o que possuem, os bens, tanto os bens materiais quanto os bens espirituais, porque nesse caso a riqueza é tudo que a gente tem em abundância, não seria só a riqueza material, mas também a riqueza espiritual. Ela deve ser utilizada em benefício de si próprio, em benefício da sua família, mas também em benefício de todos os outros, em benefício do seu próximo. Se levarmos em consideração a máxima amai-vos uns aos outros, venceríamos rapidinho o individualismo doentio, a busca de vantagens
e nos abriríamos a uma atitude mais fraterna. Se cada um de nós souber partilhar com os outros o que recebemos de Deus, não faltará nada para ninguém. São gestos modestos e discretos de auxílio ao próximo. Quem tem, partilha mais. A mágica, a grande mágica, o truque, o truque, entre aspas, não está apenas na rápida e maravilhosa multiplicação do atendimento aos necessitados, mas na progressiva transformação do nosso modo de agir. Assim, nós estaríamos caminhando a passos largos rumo à nossa reforma íntima. Portanto, a riqueza não é considerada um entrave, um obstáculo ao nosso progresso espiritual. Desde que a sua utilidade seja providencial, se dê com sabedoria, se dê a nosso favor, mas também em favor do meu próximo, ela é positiva, ela é uma prova que nos leva ao progresso espiritual.